obrigada por estarem aqui. Quase todos que estão aqui presentes me conhecem. Eu sou Anabela Saraiva, sou professora de Biologia e Geologia nesta casa. Vai fazer para o ano 30 anos que eu estou aqui nesta casa e agora, por nomeação da direção, que tomou posse no ano passado, também sou coordenadora deste museu. Depois de um breve brainstorming, nós tivemos as três via WhatsApp o que é que vamos fazer e decidimos então apresentar este pequeno ciclo de palestras a que nós intitulamos Peças com História. E claro, vamos começar por onde? Vamos começar pelos herbários. Eu acho que temos aqui peças fabulosas, mas os herbários são realmente peças especiais que, apesar de haver outros museus de ciência noutros liceus, às tantas não há nenhum museu que tenha herbários como os nossos. Eu não percebo nada de herbários. Eu sou mais dos calhaus, como vocês sabem, mas realmente tenho estado tão interessada agora nos herbários que também estava apaixonada por herbários. É um trabalho que eu estou a ter uma grande ajuda e com uma grande companhia, que é a doutora Cristiana Vieira, que está ali. Ela, não queria que falasse dela, mas eu tenho que falar porque ela é curadora do herbário do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, e a doutora Cristiana tem-me ajudado imenso com os herbários, na pesquisa, diz-me o que é que eu tenho que fazer para preservar os herbários e tem andado a fazer uma grande pesquisa comigo sobre um dos herbários que nós temos aqui, que é o herbário do Augusto Luso. Pronto, perante isto, então, vou fazer esta apresentação. Esta apresentação decidi dividi-la em duas partes, as minhas coleguinhas concordaram. Uma primeira parte, dar-vos a ideia do que é um herbário, como é que apareceram os herbários, onde é que estão os grandes herbários no mundo e em Portugal, e depois então falar-vos dos nossos 5 herbários. Sobre os nossos 5 herbários, aquilo que eu vou apresentar é a minha interpretação das minhas pesquisas. Partilhei com as minhas colegas, elas concordaram e é por isso que nós vamos fazer esta apresentação. É aquilo que resulta da nossa interpretação. Está bem? Pronto, então os herbários nasceram nos jardins botânicos do século XVI. Então o que é um jardim? De onde é que vem a palavra jardim? A palavra jardim, etimologicamente, vem da palavra hart, que vem das línguas nórdicas, das línguas da Europa do Norte, e significa um terreno fechado, uma cerca. É aquilo que depois em latim chama os hortos conclusos. Simbolicamente, na cultura judaico-cristã é considerado o paraíso, não é? O jardim do Éden, a divindade cósmica perfeita, a representação dos cosmos, e por isso foi neste sentido que foram criados os jardins das civilizações antigas e os da Idade Média. Os jardins mais antigos a que há referência são os jardins da civilização egípcia. Sabes que houve um grande jardim em Karnak, um jardim que foi construído para cultivo de plantas para alimentação, e esse jardim foi tão importante que até foi gravado, como vocês estão a ver, no arenito das colunas do templo de Karnak. Por isso, este jardim, claro que hoje não existe, nem se sabe muito bem onde é que era a área, mas ainda há uma prova da existência deste jardim. Depois já todos ouviram falar dos Jardins da Babilónia. Os Jardins da Babilónia devem ter existido entre o século 8 a 7 a.C. Os últimos estudos de uma senhora que era historiadora e acho que arqueóloga dizem que talvez estejam suspensos na cidade, em Nínive, perto da cidade atual iraniana de Mossul. Por isso ela encontrou umas ruínas e acha que essas ruínas eram dos Jardins da Babilónia. Os Jardins da Babilónia deviam ser fabulosos e, para além do aspecto da jardinagem, também já envolviam uma grande engrenagem para transporte de água. Por isso eles teriam que levar a água a cerca de 20 metros a partir do solo. Depois os jardins helénicos, não é? Dos gregos. Esta fotografia ainda é de um jardim grego que existe, mas não existe na Grécia.
existe na Sicília, na ilha da Sicília, em Taormina. Por isso, em Taormina existe um grande teatro, as ruínas de um grande teatro grego, e logo ao lado temos este jardim. Depois os jardins romanos existiam nas vilas romanas, por isso também era muito comum existirem estes jardins nas vilas. Ali os helénicos, o Aristóteles já terá criado o primeiro jardim botânico para o estudo das plantas. Depois dos jardins medievais, falamos aqui de 3 jardins medievais, que são os jardins conventuais, os jardins árabes e os jardins papais. Os jardins conventuais, por isso todos os conventos tinham um jardim, era o chamado horto para cultivar, não é? Os simplices, que eram plantas para eles fazerem medicamentos. Por isso eles chamaram-lhe os hortos simplício. Estas fotografias, este conjunto de 3 fotografias, ainda é de um jardim que está numa ruína de um convento, o convento de São João da Tarouca. Por isso, o São João da Tarouca foi um dos primeiros conventos da Ordem de Cister, em Portugal. Ele está praticamente em ruínas, porque depois do abandono dos conventos, as pessoas começaram a ir retirar o granito do convento para fazer as suas construções, mas o que é engraçado é que eles ainda conservam o espaço que era do jardim e ainda cultivam. Por isso esta fotografia fui eu que tirei quando visitei o convento. Tem aqui uma fotografia da equinácea. A equinácea é uma plantinha que há muita gente que acha que fazendo chá da equinácea cura a gripe. Por isso, se quiserem passar um fim de semana agradável, o Val do Varosa tem uns conventos que podem visitar muito interessantes. Depois os jardins árabes. Este jardim é um exemplo do jardim que existe no Generalife, em Alhambra, não é? Em Granada, no sul de Espanha. Eram jardins muito geométricos, em que a água era um elemento presente, sempre presente. Cultivava-se plantas mediterrânicas, como por exemplo laranjeiras, etc. Depois os jardins papais. Por isso os jardins papais eram para o cultivo de plantas medicinais. Pensa-se que estes jardins papais, este jardim, nomeadamente este do Vaticano, foi a primeira escola de botânica para professores e alunos de medicina. Depois então aparecem os jardins botânicos. Os jardins botânicos estão ligados ao Renascimento, ao desenvolvimento de ciências experimentais, nomeadamente nas escolas de medicina. Pensa-se que o primeiro jardim botânico, ou os primeiros, apareceram em Itália, sendo o mais antigo o da Universidade de Pisa, criado por este senhor, Luca Ghini, que foi professor de medicina e de botânica da Universidade de Bolonha. Pensa-se também que foi este senhor o primeiro a fazer herbários, a secar plantas para herbários. Por isso deu-lhes o nome, os herbários eram os hortociclos, e este senhor então secava as plantas, pressionando-as entre pedaços de papel e colava-as em papelão. Hoje não há nenhum herbário feito por este senhor. E por isso, porquê é que dizemos que ele foi o primeiro? Porque os seus discípulos fizeram herbários e assim existem ainda. E por isso, se os seus discípulos fizeram, tiveram que aprender com o mestre, e por isso considera-se que este senhor foi o primeiro a fazer um herbário. Em Portugal, o primeiro jardim botânico apareceu em 1768, é o Jardim Botânico da Ajuda. Tinha como propósito colecionar, manter e estudar o maior número de espécies vegetais, e vocês sabem, depois com os descobrimentos tivemos acesso a muitas espécies vegetais diferentes, e ainda de instruir os príncipes nas áreas da botânica e das ciências naturais. Em 1772 foi criado por ordem do Marquês de Pombal também o Jardim Botânico de Coimbra. O Jardim Botânico de Coimbra teve um grande desenvolvimento, uns anos depois dele aparecer, através daquele homem que nós consideramos que foi o primeiro grande botânico de Portugal, que foi o Avelar Brotero. Por isso, o Avelar Brotero nasceu em Lisboa, era um senhor órfão e por isso foi criado com frades, e por isso ele era muito amigo e tornou-se muito amigo de um frade, agora não me lembro o nome dele, peço desculpa, que apresentava muito as ideias que estiveram presentes na Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade e liberdade, certo?
Ele era um defensor do Rousseau, falava muito disto, e claro, que o Santo Ofício começou a andar atrás daquele frade. E o Brotero, como era muito amigo daquele frade, também teve um bocado de receio que o Santo Ofício viesse atrás dele, e então os dois fugiram para Paris. Tiveram 12 anos em Paris, eu acho esta história fabulosa, estiveram 12 anos em Paris, e esse Brotero dedicou-se a estudar botânica. Só em Paris é que ele foi estudar botânica. Ele trabalhava para arranjar dinheiro para estudar depois botânica. Para nós que somos da biologia, acreditem que ele conviveu com o Lamarck, conviveu com o Buffon, e por isso ele trouxe já aquelas ideias já evolucionistas que estavam a aparecer. Depois, passados 12 anos, ele ainda em Paris escreveu um grande livro sobre plantas, por isso ficou muito conhecido. Passados estes 12 anos, veio-se embora, exatamente porque começou a Revolução Francesa e ele teve um bocado de medo do que é que ia acontecer e veio para Portugal. Chegou a Portugal, foi convidado então a desenvolver o Jardim Botânico de Coimbra. Ficou tão conhecido que depois veio para aqui trabalhar para o Jardim Botânico da Ajuda. Por isso, estes dois jardins, sei lá, na década de 80, 90, do século XVIII, avançaram muito, desenvolveram-se muito por causa desse senhor. Nós consideramos então o primeiro botânico de Portugal e pensa-se que foi ele que trouxe para Portugal a herborização. Por isso, mostrou como é que se fazem herbários e para que é que se fazem os herbários. O nosso Jardim Botânico do Porto só apareceu no século XIX. Foi a Rainha Dona Maria II que criou o nosso Jardim Botânico. Agora, estas são fotografias do Jardim Botânico atual, mas ele só está neste sítio a partir de 1951. Quando ele apareceu aqui no Porto, o Jardim Botânico, não sei se vocês sabem, mas aqui, o edifício que é hoje a Reitoria do Porto era a Academia Politécnica de Ciências, era como se fosse uma faculdade de ciências. E o Jardim Botânico esteve associado a essa academia. E desenvolveu-se, esse Jardim Botânico desenvolveu-se onde hoje é o Instituto de Medicina Legal. Por isso, na cerca das Carmelitas. Depois passou para a Cordoaria e depois em 1950 então é que passou para a Quinta Anderson. E ainda hoje se mantém. Por isso, nós que estudamos na década de 80 na Faculdade de Ciências, as nossas aulas de Botânica eram neste edifício. Hoje é museu, a Galeria da Biodiversidade, mas já pertenceu à faculdade. Então, o que é um herbário? Um herbário é uma coleção de exemplares vegetais secos, chamam-se os hortocicos, que são armazenados, eu peço desculpa porque eu não sei falar o latim, não sei, está ali o moranguinho, peço desculpa, que são armazenados, catalogados, organizados por família, género e espécie. No início, quando se começaram a fazer os herbários, eram colocados vários exemplares na mesma folha, como vocês estão a ver. Eram secos, colocados, e depois estas folhas eram cozidas e os herbários ficavam assim como grandes livros. Ora, isto não dava jeito nenhum à consulta, não é? Quem é que se lembrou de organizar isto tudo? O maior organizador que houve na biologia, que foi o Linneu. Por isso, nós hoje classificamos os seres vivos, para quem não tem estes conhecimentos de biologia, de acordo com grupos taxonómicos que este senhor criou, não é? E então ele também se meteu nisto. Por isso, desenvolveu o herbário moderno, que ainda hoje se faz assim de acordo com o que ficou descrito por Linneu no seu livro da Filosofia Botânica, é colocar apenas um exemplar por folha, em vez de ser muitos, um exemplar por folha. As folhas não eram cozidas, eram assim soltas e depois colocadas em armários especiais, separados por famílias e depois géneros e espécies. Por isso, uma organização que ainda hoje se faz. Há aqui, durante o PowerPoint, vocês vão ver que há vários links. Isto também, pretendemos mostrar isto aos alunos, principalmente a nível do 8º, quando falarmos de ecossistemas, e depois a 11º, quando falarmos da classificação, e ao mostrar aos alunos, já vamos abrir os links, porque isto normalmente são vídeos no YouTube. Este é muito engraçado, porque é com bonequinhos,
a fazer isto. É mesmo engraçado. Aqui, para não estarmos a perder tempo, vamos avançar. Mas se quiserem, podem ver. Atualmente, os exemplares são armazenados na forma de echicatas. Então, o que é uma echicata? É uma amostra que é prensada, de seguida seca numa estufa, com uma temperatura apropriada para o material. Depois afixada numa cartolina de tamanho padrão, normalmente é o A3, acompanhada de uma etiqueta ou rótulo, e nesta etiqueta tem que se ter informações sobre a espécie, não é? O coletor. Às vezes o coletor não é o identificador do material, o coletor não sabe o nome científico da espécie, tem que ir para outra pessoa que vai batizar aquela planta, data da coleta e o local para depois estudar nas áreas botânicas. Desculpem, o herbário da Universidade de Coimbra tem este link que, se as pessoas quiserem saber como montar um herbário, podem no consultar. Este é um exemplo de um que está exposto no Museu de História Natural e de Ciência aqui da Universidade de Porto. Há grandes herbários no mundo. Um dos maiores é o herbário do Royal Botanic Kew Gardens, em Inglaterra, perto de Londres. Eu, por acaso, já estive nos jardins. Ia deixar para o fim da visita ir ver o herbário, mas já não tive tempo, nem tive tempo a ver os jardins todos, na totalidade, porque é realmente um espaço gigantesco. Mas olhando agora para a foto destes herbários, fiquei com pena de não ver, porque vocês vejam a quantidade de andares, de armários, onde estão armazenados cerca de 7 milhões só de plantas vasculares. 7 milhões. Atualmente, os grandes herbários estão a digitalizar as suas coleções. O dos Kew tem uma página para a pessoa dar uma dádiva, e essa dádiva vai ser usada para fazer a digitalização de uma espécie ou de uma planta. É engraçado. Porque tem muito pouco ainda digitalizado. Quem ainda já tem muito digitalizado é o maior herbário do mundo, que é o herbário do Museu Nacional de História Natural de Paris. Por isso, neste link também se vê como é que eles estão a digitalizar, também é engraçado para os miúdos verem. No Index Herbarium são listados, que mostram os herbários de todo o mundo, são listados 21 herbários portugueses. Não estão lá os nossos. E destes 21, 18 são consultáveis, são dinâmicos e são de importância internacional. Os nossos 18 herbários juntos contabilizam aquele total, que eu nem sei dizer aquele total. Estes dados... Pronto. São dados de 2018. O maior é o do Museu de História Natural de Coimbra. Tem cerca de 800 mil espécimes no herbário. Já vimos há bocado, eu já vos disse, não é, que este herbário teve um grande desenvolvimento com o Abelardo Bretet, o nosso primeiro botânico, mas depois, finais do século XIX, início do século XX, veio um outro senhor, que é considerado o Linneu português, que foi o Dr. Júlio Henriques. O Dr. Júlio Henriques desenvolveu imenso este herbário. Ele andou pelo país e foi esperto, porque ele, nessas suas andanças, foi pedindo aos professores, aos padres, a outras pessoas assim que ele confiava, para recolherem amostras para lhe mandar. Estão a ver? Ele tinha assim mesmo por aí espalhado grandes coletores. Além disso, como ele era muito conhecido internacionalmente também, ele até foi convidado pela Universidade do Uppsala a ir assistir ao bicentenário do nascimento do Linneu, e nessa altura teve um honoris causa, um doutoramento honoris causa. Por isso era uma pessoa reconhecida a nível internacional. E esse senhor, como era muito conhecido, entrou em contacto com um outro naturalista, acho que era inglês. E esse inglês tinha uma grande coleção de 100 mil exemplares, e o Júlio Henrique conseguiu comprar essa coleção de 100 mil exemplares para o herbário de Coimbra. Por isso está realmente tudo explicado porque é que o de Coimbra é o maior herbário.
Aqui a doutora Cristiana já teve que sair. O do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade de Porto está em 6º lugar, com quase 80.000 espécimes. Esta fotografia foi uma fotografia que eu tirei no passado dia 24, quando fui visitar o herbário aqui do Museu de História Natural e de Ciência. Eu fiquei encantada com isto, porque isto está tudo... A sala tem um sistema de ventilação espetacular, isto está tudo fechado, não é? Depois roda-se isto, vai abrindo e nós vamos vendo os exemplares lá dentro, tudo assim disposto, em prateleiras. Eu fiquei mesmo encantada. Fechou e não se pode estar lá muito tempo dentro desta sala, porque tem uma temperatura e uma umidade já toda controlada. Pronto. Mas ainda bem que existem estas condições para conservarem assim os nossos grandes herbários. Este herbário, o herbário da Universidade do Porto, desenvolveu-se muito com este grande botânico, que só um das ciências é que eu vi que ele nunca chegou a tirar curso. Mas o professor doutor Gonçalo Sampaio, foi professor na Faculdade de Ciências. Ele organizou um herbário notável a pedido de um professor dele, andou também aí pelo país, também tinha coletores, e ele começou a publicar em tomos, num jornal, este livro que nós consideramos a Flora Portuguesa, que está mesmo escrito, a Flora Portuguesa. O Moranguinho, que é responsável ali pela biblioteca, disse-me: nós temos um livro do Gonçalo Sampaio, não sei se quer, já é um Moranguinho, quer, claro, e tal, e ele está ali para vocês verem. Eu abri e vi assim: nós devemos ter um livro logo do primeiro, afinal dizia ali, 2ª edição. Fiquei assim um bocadinho desiludida, afinal não é da primeira, é da 2ª. Mas aquilo que ele publicou nos tais tomos no jornal é considerada a primeira edição. Depois dele falecer, este senhor Américo Pires de Lima é que fez a primeira publicação em livro, que ficou designada por 2ª edição. Por isso estão a ver que nós temos mesmo um livro da primeira edição. Por isso, este Gonçalo Sampaio, pronto, como ele era muito bom em botânica, como ele andava a estudar em botânica, um professor faleceu e ele depois ficou responsável pela disciplina e ficou sempre a dar aulas e realmente acho que nunca tirou o curso, acho eu que nunca tirou o curso. Foi uma pessoa muito ativa a nível político, teve preso várias vezes, mas também foi realmente um grande naturalista e um grande uma pessoa que estudou muito a botânica. O Moranguinho também nos encontrou ali um livro de 1914, que é o compêndio daquilo que se deveria dar na disciplina, ou seja, aquilo que nós dizemos agora, as aprendizagens essenciais. Estão a ver? Está ali, está mesmo velhinho assim, mas era o que se devia. E o que é engraçado é que à frente de cada conceito ele descreve o conceito. Por isso é um livro também extraordinário que também o temos ali. Não sei porque é que conseguimos ter isto aqui, mas nós realmente temos muita coisa. Pronto. Então, falamos assim de uma maneira geral e agora vamos àquilo que nos interessa, que é falar um bocadinho dos nossos 5 herbários que temos aqui no museu. O herbário mais famoso destes 5, acho que toda a gente que está aqui já ouviu falar, é o herbário do Gil Diniz. O Gil Diniz, todos vocês sabem que era um escritor romântico, por isso era médico, era escritor. O senhor era o Joaquim Guilherme Gomes Coelho e, claro, que o pseudónimo literário era o pseudónimo de Gil Diniz. O Gil Diniz a sua família teve um grande problema um grande problema de saúde que ia matando todas as pessoas da família dele, que era a tuberculose. Por isso, o Gil Diniz muito cedo padeceu de tuberculose. Isso eu não sabia e só fiquei a saber agora. Ele era médico, mas antes de ir para a medicina esteve 3 anos na escola, na Academia Politécnica. Por isso ele aprendeu botânica, aprendeu zoologia, aprendeu matemática e só depois desses 3 anos é que ele mudou de curso. Por isso no século XIX já se mudava de curso e passou para a medicina.
Mas a prática de medicina, ele nunca o cativou, a prática de medicina, não é? Ele depois passou a ser professor e escritor, como vocês todos sabem. Numa tentativa de se curar da tuberculose, visitou e viveu no Funchal, na Madeira, por 3 vezes. Ele veio a falecer, pois, em setembro de 1871. Por isso, este senhor adorava o Porto, mas detestava o clima do Porto. E ele tem descrições do clima do Porto no século XIX, que realmente eram assim umas descrições de um clima muito rigoroso. Aliás, não era preciso ir ao século XIX, não é? Quando nós éramos mais jovens, eu digo assim os mais entradotes, todos nós nos lembramos dos dias de nevoeiro e de chuva que tinha aqui na cidade do Porto, era uma cidade escura. E depois ele dizia, e juntamente com o granito do Porto ainda fica mais escuro. Pronto, o Júlio Diniz, durante o tempo todo que esteve na Madeira, manteve sempre muita correspondência com um amigo. E por isso tudo aquilo que ele via, aquilo que ele sentia, ele descreveu sempre nessas cartas com um amigo. E por isso, se nós formos pesquisar Júlio Diniz na Madeira, aparece-nos tudo isso. Agora o Dr. Google realmente é espetacular. Então, ele, do excerto de uma carta, quando da sua segunda visita, ele diz que o Funchal é uma cidade muito triste, é uma cidade em que se vê sempre figuras pálidas, emaciadas, pensativas, marchando lentamente, ou seja, não foi só o Júlio Diniz que foi para o Funchal a tentar curar-se da tuberculose. Por isso muitas pessoas iam portugueses descarnados, alemães diáfanos, ingleses cadavéricos, brasileiros, norte-americanos, russos, estão a ver? Por isso havia lá um pouco, era uma cidade muito internacional, mas uma cidade de doentes. E ele dizia, não é, que era uma cidade que era humanitária, diz, humanitária cidade, porque recebia toda esta gente de braços abertos e tentava-lhes dar conforto que eles realmente não tinham. Eu penso que o Júlio Diniz foi sozinho para o Funchal, não é? Se vocês repararem aqui, o público publicou uma vez uma série de fotografias do Funchal e de outros locais da Madeira no século XIX. E então diz ele que para que a Madeira, por isso o Funchal era uma cidade triste, uma cidade de doentes, não é? Ele diz que de vez em quando era convidado para ir a uns jantares, que só havia morgados naquela cidade, mas isso aborrecia-o. Ele não era homem assim desses convívios. E diz ele, para que a Madeira nos sorria, para que nos apareça formosa, é necessário sair da cidade, subir as íngremes ladeiras que costeiam os picos e espraiar então a vista pelos formosíssimos vales. Por isso, era preciso subir para apreciar a paisagem, a beleza da Madeira. O pior era subir naquele tempo, não é? Neste agora já é fácil, porque os carros agora... Eu estive na Madeira no ano passado e já tinha estado na Madeira há 30 anos atrás. E é uma diferença abismal, não é? Eu há 30 anos atrás não conseguia ir ver as levadas. Agora os carros levam-te até aos sítios, até aos parques e tu já fazes as levadas. E fui nas levadas, esta aqui é uma fotografia minha, nas levadas das 25 fontes, que eu vi imensos fetos, uma grande variedade de fetos. E eu pensei assim, ai, coitado, mas a sério que pensei, como é que o Júlio Diniz, uma pessoa com tuberculose já num estado muito avançado, conseguia andar de burrico até aqui, recolher os fetos, saber onde é que eles estavam? Por isso, ele diz, passeios a pé são impraticáveis graças às pavorosas subidas que por toda a parte se encontram. Depois o homem habitua-se, como aí no Porto, a dar todos os dias a mesma volta e acabou-se. A voltinha dos tristes, estão a ver? Então, eu perante isto, eu sempre achei impossível que fosse o Júlio Diniz a fazer sozinho o seu herbário. Por isso, o Júlio Diniz teve ajuda para fazer o herbário. E até era, não era empregados. Deveriam ser pessoas que sabiam fazer herbários. Porque nesta altura, na Madeira, estavam cá muitos naturalistas. Não eram doentes, não eram só doentes. E naturalistas ingleses que fizeram herbários para Darwin. Por isso, eram pessoas que sabiam fazer herbários. Por isso, ele deve ter tido esse conhecimento, não é? Deve ter pedido, deve ter ajuda para fazer o herbário que fez, um herbário muito científico. E era mesmo engraçado porque eu acho que ainda dava mais valor ao herbário.
Então, este herbário do Gil Diniz é realmente muito conhecido, muito famoso aqui no Porto, e a Câmara do Porto já utilizou o herbário do Gil Diniz em 2 momentos. O primeiro foi aqui neste projeto que faz parte do Museu do Porto, que é um objeto e os seus discursos por semana. E a grande responsável por este sucesso está aqui, que é a doutora Norma Pote. Eu, há uns anos atrás, passei a fazer parte aqui desenvolvi o projeto Ecoescolas, e no projeto vocês sabem que o projeto Ecoescolas trabalha muito com a Câmara. E através da doutora Celeste, que ela também está por aí, a doutora Celeste, que é da Câmara, a doutora Celeste convenceu-me a trabalhar um bocadinho para uma atividade que acontecia na biblioteca, que era a comemoração do dia do nascimento do Darwin. E eu fiz alguns trabalhos para esse dia e foi aí que eu conheci a doutora Norma Pote. Uma vez tivemos aqui uma exposição sobre os herbários, e a doutora Norma e a doutora Celeste vieram ver a nossa exposição e ficaram encantadas com os herbários, nomeadamente, claro, o herbário de Gil Diniz. E um dia a doutora Norma liga-me e diz-me que faltava um museu e faltava um objeto para aquele ano, e ela lembrou-se do nosso herbário, para ver se podia realmente fazer-se aqui esta atividade. Eu disse que, em princípio, sim, mas eu não era responsável pelo museu, ia passar para a nossa diretora, e depois a diretora e a colega responsável é que trataram deste acontecimento. Então, aqui retirei do objeto e seus discursos, diz assim: porque terá ficado este herbário na escola, qual a sua relação com outro herbário pertencente a este museu? Nesta sessão do sábado, poderão surgir as respostas. Eu não sei quais foram as respostas, porque eu não fui convidada a assistir, por isso não sei quais foram as respostas. As respostas que eu vou dar, é como vos digo, da minha interpretação daquilo que tenho andado a pesquisar. E então, mais tarde, há 2 anos, foi há 2 anos? Há 2 anos, o herbário do Gil Diniz foi utilizado outra vez na reabertura do Museu Romântico aqui do Porto, como vocês sabem. A abertura coincidiu com a abertura da Feira do Livro, que nesse ano teve o tema de herborização, certo? Foi herborização. E então junta-se o útil ao agradável, não é? Museu romântico, um escritor romântico, um escritor que fez um herbário e o título Herborização, ficou tudo junto, e então o museu reabriu com as pranchas do nosso herbário. O padre, já é mais do padre, não é? Agora já é cardeal. O cardeal José Tolentino Mendonça escreveu isto muito bonito sobre o herbário de Gil Diniz. O Nuno Faria, que na altura era diretor artístico, também escreveu uma coisa muito bonita. Mas há aqui umas coisas que eu não concordo muito com o que escreveu o Nuno Faria. Ele diz que o herbário é um memento mori de Gil Diniz. Moreninha, eu fui ver, se estiver enganada, memento mori é qualquer coisa que uma pessoa faz quando sabe que vai morrer, não é? Ora, claro que o Gil Diniz sabia que ia morrer, não é? Mas o Gil Diniz fez o herbário não sob o nome de Gil Diniz. Por isso ele não quer deixar isto para a posteridade como Gil Diniz. Ele fez o herbário como José Joaquim Gomes Coelho. Está bem? E depois diz aqui embaixo o Nuno Faria que é uma obra do artista e não do botânico. Não concordo com isto. Não concordo com isto. É mesmo uma obra de um botânico, lá está. Ele, para ser uma obra de artista, teria que ser de Gil Diniz. E não é de Gil Diniz, é de José Joaquim Gomes Coelho. Está bem? E então, porquê que esta obra está aqui na nossa escola? Porque o Gil Diniz era amicíssimo do Augusto Luso. O Augusto Luso foi uma das figuras, eu estou admiradíssima com o Augusto Luso, não sabia que figura era esta. Era um dos membros mais ilustres dos intelectuais do século XIX aqui no Porto. Ele esteve na origem de uma sociedade, foi ele que redigiu os estatutos, foi a Sociedade de Instrução do Porto. E envolveu vários intelectuais e essa sociedade promovia várias atividades, por exemplo, exposições,
uma exposição que houve no Palácio de Cristal, que foi sobre História Natural, em 1881, fazia várias publicações, tinha assim, era mesmo uma sociedade de realce. E o Augusto Luso era um dos membros fundadores dessa sociedade. O que é que eu pus no Google? No Google escrevi Augusto Luso e Júlio Diniz. E então apareceu-me este site da Câmara de Gondomar, que eu achei um piadão, e na Câmara de Gondomar está ali escrito, tem muita coisa escrita, e depois eu tirei dali. Existem registros de que Júlio Diniz esteve em Fanza, de Gondomar, com o seu grande amigo e também escritor Augusto Luso, que por sua vez era amigo próximo do abade Pinto de Oteiro, pároco de Fanzeres, onde eles ficaram hospedados. No herbário do Augusto Luso há muitos fetos que foram recolhidos em Fanzeres, Gondomar. Por isso o Júlio Diniz também sabia como é que havia de recolher plantas e como é que havia de arborizar, porque ele viu o amigo a fazer isto. Está bem? Os registros datam a presença do escritor no presbitério de Fanzeres entre 1868 e setembro de 1869, pois em outubro desse mesmo ano já se encontrava na Ilha da Madeira. Depois, outra coisa que me apareceu foi a digitalização deste livro muito antigo, em que na página 15 e 16 diz que Júlio Diniz fazia parte como ator de uma companhia de teatro organizada pelos irmãos Luso. O Augusto Luso conquistava as simpatias do que ouviam as palavras didáticas e amenas, ilustrativas e deleitosas sobre os mais diversos assuntos. E Júlio Diniz alude por vezes à sua paixão pelas ciências naturais, permitindo ajudá-lo na colheita dos moluscos, que era a sua mais cara especialidade. Por isso, o Augusto Luso foi professor do nosso liceu, sempre. Ele estava à frente também do museu, fez uma coleção de moluscos e fez também um herbário, que é o que vou falar a seguir. E fez um herbário precisamente de fetos, equisetos e licopódios, exatamente as plantas que têm o herbário de Júlio Diniz. Por isso, o Júlio Diniz, para trazer uma prendinha, uma lembrança da Madeira, aliás, ele diz que é uma lembrança da Madeira, para o melhor amigo dele, fez um herbário para lhe oferecer, como prova de amizade, exatamente com as mesmas peças que o Augusto Luso andava a fazer. Por isso, o herbário de Júlio Diniz, do meu ponto de vista, sempre esteve aqui no liceu. Porque ele ofereceu ao Augusto Luso e o Augusto Luso teve aqui sempre o seu herbário e também teve o herbário de Júlio Diniz. E está explicado porque é que nós temos um herbário do Júlio Diniz aqui na nossa escola. Alguma dúvida? Ali o Xavier ontem disse à Rosa, pois a Rosa disse-me a mim, que isto depois vai sendo assim, as conversas umas atrás das outras, já não me lembrava, que eu li os livros todos do Diniz quando era miúda, mas já não me lembrava disso, que uma das personagens principais na Morgadinha dos Canaviais era o mestre de escola Augusto. E o Augusto tinha um melhor amigo, que era o Vicente, que era coletor de plantas. Estão a ver? Mais uma homenagem. Porque agora é muito engraçado. Gondomar diz que foi em Gondomar, em Fanzeres, que o Júlio Diniz escreveu a maior parte da Morgadinha dos Canaviais e inspirou-se lá. Os de Ovar dizem que foi em Ovar. Os de Vila Nova de Gaia dizem que foi em Vila Nova de Gaia, porque o senhor tentava fugir ao inverno do Porto e andava por aí, não é? É mesmo muito engraçado. Mas estão a ver, realmente isto prova a grande amizade que havia entre estes dois homens. Pronto, o herbário de Júlio Diniz está organizado por famílias, cada família, cada enxicata, claro, corresponde a uma espécie. Ao todo tem 39 espécies, enxicatas secas, a acrescentar mais uma que é um equisetum que foi encaixilhado e que está aqui presente aqui atrás. Pronto, como estão a ver, são assim, tem sempre o nome da espécie, depois vocês vão ver e como é que ele está. Depois passamos para o herbário do Augusto Luso, que deve ter sido o herbário mais famoso do século XIX aqui no Porto. O Augusto Luso fez um herbário de grandes dimensões. A doutora Cristiana ficou admirada, diz que nunca viu em lado nenhum um herbário com estas dimensões. Ele mandou fazer uma caixa de propósito para acomodar o herbário e para além dos fetos e dos equisetos e dos licopódios, ainda tem musgos, apáticas, algas. Ele chamou-lhe herbário criptogâmico
porque na altura, acho que já é uma palavra que está em desuso, na altura as criptogâmicas eram as plantas sem flor. Estão a ver que ele até inclui algas e hoje em dia as algas não pertencem a plantas. São protistas, pronto. O Augusto Luso era então professor de Geografia, ele fez o compêndio, ainda pediu um branguinho para ver se ele descobria. Não chegaste a ver, pois não? Não, o livro dele era realmente, diziam que era realmente um homem extremamente educado, bem posto, tinha um ar de nazareno, devia ser por causa da barba, não sei. Era poeta, ficcionista, dramaturgo, era mesmo um reputado naturalista e fez então este herbário. E este herbário, antes de ser exposto, começou a ser publicado num jornal, que eu já vos vou mostrar, entre 1872 e 1873. É um herbário que está muito bem feito porque de cada planta o autor faz sempre uma breve descrição e indica alguns locais da ocorrência dessa planta e onde é que foi recolhida. Ele gostava de ter feito um herbário do país todo, mas por falta de apoios apenas conseguiu andar aqui à volta, 13 km à volta do Porto, entre a Guiá de Sousa e a Vintes. Já não foi mal. Não, este é que está. O do Júlio Diniz é muito mais simples. Tem o nome da espécie só, aparece também o nome de algumas famílias, sim, mas não diz o local da recolha nem quem recolheu. Este não, este está tudo direitinho, sim. Por isso, ele começou então a publicar neste jornal de horticultura prática, expôs o herbário, por exemplo, expôs numa exposição hortícola internacional que se realizou no Palácio do Cristal em 1877 e recebeu o primeiro prémio. E naquela altura o primeiro prémio era uma medalha de prata. Quem é que foi o júri deste? O tal Dr. Júlio Henriques de Coimbra. Por isso estão a ver a importância do tal Dr. Júlio Henriques e como é que eles se conheciam naquela altura e também já andavam sempre aqui nestes acontecimentos. Acho que não tenho mais nada. Pronto. É realmente mesmo muito interessante este herbário, porque é um texto com uma linguagem acessível a leigos e que realmente todas as pessoas que olham percebem o que é que lá está. Para além dos exemplares das plantas, dos líquens, e ele também ainda tem assim numas caixinhas, conserva os esporos das plantas. Por isso, às tantas, se nós agora puséssemos os esporos, ainda conseguiam aí germinar. Pronto, o Augusto Luso, naquele tal livro, ele fez uma quadra para cada feto que recolheu. Por isso o senhor era mesmo poeta também. O feto que eu gosto mais de todos é da Vália canariensis e era também, olha, engraçado que era o feto que o Augusto Luso considerava o mais formoso feto do nosso país. Então estão a ver, ele fez ali, cresce alegre da Vália no rochedo, sob rios pendentes e fendidos, pela força do gelo, oiro reunidos, gratos aspídeos e asplenos ledos. Aspídeos e asplenos são outros fetos que ele também tem ali na sua coleção. Na altura, ele recolheu muitos destes fetos, diz que era abundante, junto ao Rio Ferreira, nas margens do Rio Ferreira. Hoje já não. Hoje diz que se encontram alguns fetos destes nas escarpas da Senhora do Salto, mas ainda se conseguem ver no Alto Minho. Aquela fotografia é uma fotografia minha que tirei na Serra d'Arga. Lá está, o feto no rochedo. Também crescem muito nos troncos dos carvalhos e sempre junto à água. Por isso, sempre com muita umidade. Mas este é muito bonito, faz lembrar os naprons das nossas avós, aquelas rendazinhas todas. É assim muito lustroso, tem um verde muito bonito. Depois passamos para outro herbário, já estou quase a acabar, que é um herbário francês, que é este que está aqui. Este herbário francês é constituído por cerca de 600 exemplares. Foi comprado, tem 4 volumes, e foi comprado quando se fez esta casa. Por isso, tenho ali, se vocês depois forem ver, se tiverem curiosidade, a lista de compras, e lá diz herbário, 4 exemplares, e quanto é que ele custou em 1935? 250 escudos. Muito dinheiro, não era? A maior parte dos objetos que temos aqui no nosso museu pertencem a esta casa, a casa da Errol.
Por isso, o Émile Desrolles já era a terceira geração, era naturalista francês e negociante em História Natural em Paris. Por isso, a maior parte, mesmo aqueles modelos, muitos dos modelos que temos lá foram comprados a esta casa, que era uma casa muito conhecida. Depois, algumas das folhas já foram feitas na quarta geração pelos filhos, e nós também temos aqui alguns objetos já pelos filhos, que é Les Filles de Émile Desrolles. E já é a partir de 1990 já foram os filhos. Pronto, ele está muito bonito também, cientificamente está correto. Eu tinha aqui alguns exemplares, depois com o exemplar do herbário com a plantinha. Pronto, se depois vocês tiverem curiosidade. Pronto, e agora vem outro herbário que nós temos aqui, que é o herbário de Pinhal de Leiria, que está ali embaixo, que foi sempre a grande incógnita. Como é que nós temos aqui um herbário de Pinhal de Leiria? Nunca tivemos respostas para a procedência deste herbário. Ora, pensamos fazer esta apresentação e assim, então e o que é que vamos dizer sobre o herbário do Pinhal de Leiria? Nem sabíamos quem é que tinha feito, nem porque é que estava aqui. Ele está assim num estado um bocadinho desagradável a mexer, as capas já estão assim um bocadinho feias, mas quando a gente começa a mexer por dentro realmente ainda está muito bonito. Andei à procura e vi que as etiquetas que identificavam a pessoa já tinham desaparecido, com o tempo ou com o bicho do papel, mas apanhei numa delas, apanhei o nome do senhor Guilherme Falgueiras, regente florestal de Vieira de Leiria. Ora, Google, Guilherme Falgueiras, aparece logo, toponímia de Matosinhos. Ui, toponímia de Matosinhos. Fiquei assim mesmo muito admirada. Há uma rua de Matosinhos, a rua Guilherme Falgueiras, então eu depois consultei. O senhor viveu 100 anos, estão a ver? Formado na Escola Nacional de Agricultura, foi autor de livros, depois vi nessa descrição que foi autor de livros, entre os quais contribuição para o estudo da flora e da fauna da Mata de Leiria. Eu disse, olha, é possível que seja este. E foi diretor da Escola Gonçalves Arco. E depois eu e a Fernanda até estivemos a ver da atual. A Gonçalves Arco, a primeira Gonçalves Arco, era uma secção do nosso liceu. O Liceu Rodrigues de Freitas. Pronto. Não. Sim. Olha, eu estava sempre. Nem imagina os mails que tenho trocado e os WhatsApps aqui com a Rosa, que foi uma coisa. Depois apareceu-me outro, Guilherme Joaquim Falgueiras. Eu disse, mal, então o homem era Guilherme Falgueiras ou Guilherme Joaquim Falgueiras. Fui ver a data do outro, era 29 anos mais velho. Assim, bem, é capaz de ser pai, não é? E o outro senhor foi presidente, nasceu em Oeiras, mas veio para Matosinhos um ano antes daqui deste nascer. Foi presidente da Câmara de Matosinhos, fundou o Clube de Leixões e foi governador civil do Porto. Ora, o filho teve que estudar no Liceu do Porto, no nosso liceu, certo? Naquela altura haveria mais algum? Acho que não. Por isso, ele deve ter sido nosso aluno 1902, por aí, 1903. Foi em 1902, foi no ano em que morreu Augusto Luso, que deve ter sido assim uma coisa a nível do liceu, porque morreu aquela pessoa tão importante. Depois pus no Google, Guilherme Falgueira, regente florestal. Foi para uma página, que era a página nacional dos regentes florestais de Portugal, em que há lá um senhor que faz dissertações sobre regentes florestais, que é uma coisa extraordinária. E então lá fala uma página inteira a falar deste senhor, fala. E então este senhor, lá na descrição, depois ele diz coisas, tanto fala como narrador, como põe o Guilherme Falgueiras a falar, certo? E então ele diz, ele lá num certo momento, desculpem, mas eu tenho que... Diz assim, porque é que ele era regente florestal, porque é que ele fez este herbário? Ele diz, ao ancião, venerável e ilustre botânico, o senhor doutor Júlio Henriques, lembram-se o tal que andou aí pelo país a pedir a toda a gente? Agradecemos cativados a maneira afável e incisivamente convidativa como nos incitou a tão agradável tarefa.
encarregando-se da determinação específica de todas as plantas, por mim colhidas, com uma proficiência e dedicação inigualáveis. Ou seja, ele recolheu as plantas, o outro senhor classificou-as e, agora já é a minha interpretação, ao recolher uma planta, recolhe-se 2 ou 3, certo? Ao fazer para o herbário de Coimbra, fez também este herbário. Num papel mais pobrezinho, é um papel olha, lembra-me do meu avô, que era merceeiro, embrulhava assim o bacalhau neste papel. E por isso, estão a ver, então, curiosa como eu sou, na sexta-feira mandei um mail para o herbário de Coimbra, a dizer que nós tínhamos aqui um herbário feito por este senhor, a mando do Dr. Júlio Henriques, para ver se eles sabiam me dizer alguma coisa. E então, logo na segunda-feira, quando eu acordei, já tinha a resposta do herbário de Coimbra, que é o maior herbário do país, não é? Que ele diz assim: Cara Anabela, é muito interessante que tenham aí esses exemplares com um evidente valor histórico-científico. Efetivamente, temos na nossa coleção quase 300 exemplares informatizados, colhidos por Guilherme Falgueiras. Quase 200 são do Pinhal de Leiria. E depois eles mandaram-me aqui um link, eu já entrei, e tem ali as amostras todas. Provavelmente temos mais que ainda não foram informatizados. Estão a ver? Por isso, é realmente um herbário em duplicado, de certeza, igual ao que está. E eu já gostava dele e agora passou a ter mais interesse. Agora temos que tratar dele, vamos ver como é que a gente depois vai tratar dele. Pronto, e por fim, desculpem lá que eu falo muito. Pronto, e por fim, um herbário também que foi feito a mando do nosso liceu. Herbário Liceu Rodrigues de Freitas. Por isso, o nosso liceu mandou fazer um herbário, é um herbário que está aqui à porta, está muito já danificado, então é esse que está aqui, até tenho medo de mexer. Foi feito em, quase todo ele, em 1917 e foi feito por um Mário de Castro. A doutora Cristiana que me elucidou quem era este Mário de Castro. Este Mário de Castro era funcionário da Faculdade de Farmácia do Porto. Em 57, 58 ainda estava contratado como contínuo de primeira classe e no herbário do Museu de História Natural de Porto há imensos espécimes escolhidos por este senhor até 1845, nomeadamente ele foi nas missões para coletar botânica e zoologia que foram para Angola, em 1922. Por isso, agora, porque é que este senhor também fez para a escola é que eu não sei, mas este deve ter sido comprado, não sei. Mas pronto, mas já sei quem foi o senhor e já sei que coletou. Qualquer dia chego lá. É sempre aqui à volta do Porto. Pronto, ele está muito direitinho, estão a ver que tem as famílias todas, já se pode logo identificar pela família, está do meu ponto de vista está muito bem feito, já com aquela disposição como o Linneu mandou fazer, mas está muito velhinho, está mesmo muito degradado, temos mesmo que tratar disto. Pronto, espero que tenham gostado e agora se quiserem ver o nosso...